O Rei das Feras recebe a informação de que o seu exército já está pronto, então ele ordena que partam para a Ilha dos Demônios imediatamente, a fim de enfrentar o mal que se aproxima. Um dos seus generais pergunta o que ele acha que vai acontecer com o reino dos humanos, mas o rei diz que Setsu já deve estar chegando por lá e, como sempre, ele vai resolver tudo. E aproveitando que você já chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, assim você ajuda demais o nosso crescimento. Muito obrigado e bom vídeo. Quando Yuri vê Setsu na sua frente depois de tanto tempo, ela não se aguenta e pula em cima dele e o abraça. E ele precisa dar uma leve cortada nela, pois o momento para isso não é dos melhores. E quando ela se dá conta, se afasta e morre de vergonha. Setsu pede desculpas pela demora, e Yuri diz que andou treinando com Elka, mas não sabe se aprendeu direito, então ela fica na posição de cadeira para o nosso protagonista. Ele já olha bravo para Elka e diz para Yuri que não precisa de outra personagem masoquista. Setsu interrompe a cena e diz que conversará com Elka depois, e ele pede para que Yuri fique na retaguarda com o restante do grupo. O inimigo diz a Setsu que não via a hora de lutar com ele novamente. Setsu reconhece a mana dele como sendo a pessoa que invadiu o castelo de Dezas. O demônio se sente honrado por Setsu se lembrar dele, no entanto, ele mudou muito desde a última vez. Yuri antecipa e conjura uma magia de proteção a todos ali em volta. O demônio olha para aquilo e vê que Setsu se preocupa muito com eles e pergunta por que essa importância com seres tão fracos, que comparados a eles são como insetos. Setsu fica irritado com o comentário e diz que eles apenas são importantes e para ele isso já basta. O demônio acredita que o poder de impor as próprias motivações é um privilégio apenas dos fortes. Setsu diz que vai proteger o mundo porque é isso que ele quer fazer, e então ele parte para o ataque. Já em outro local no campo de batalha, Kuroino continua atacando humanos e demônios, dizendo que não irá deixar nenhum deles fugir. E de repente suas ex-irmãs aparecem para confrontá-la, e elas ainda acreditam que Kuroino não é uma pessoa má. Quando ela ouve essas palavras, ela ri com muito deboche, e além disso diz que essa historinha de irmã mais velha dá nojo. Em seguida, Kuroino ataca as duas. Elas se defendem facilmente e entendem que não terão outra alternativa a não ser lutar. As demonstrações de afeto entre as duas irmãs deixam Kuroino muito irritada. Ela parte para atacar as duas e com suas adagas consegue as ferir superficialmente. No entanto, as duas em um forte ataque em conjunto derrubam Kuroino. As duas acreditam que a batalha terminou, porém Kuroino resolve mostrar o seu verdadeiro poder. 4 braços se formam em suas costas e os dedos de cada mão se transformam em poderosos tentáculos. Kuroino prende Mineko com seus tentáculos enquanto ataca Shironeko, e Kuroino fica menosprezando esse amor das duas irmãs, dizendo que essa cena de preocupação delas uma com a outra a deixa enojada, e com muita raiva diz que vai matar as duas para que elas possam ficar juntas de vez. Então ela utiliza a quebra de limite, aumentando ainda mais o seu poder, mas em troca sua vida é utilizada como combustível. E enquanto Kuroino mantém Mineko presa, ela ataca sem piedade Shironeko, e rindo Kuroino diz que essa é a realidade, a ligação entre irmãs não vale nada, é apenas uma maldição. E se levantando com muita coragem, Shironeko diz a Kuroino que a única pessoa que acha que isso é uma maldição é ela. Após mais uma sequência de ataques de Kuroino, Shironeko pula em direção à sua irmã, e tocando as mãos, as duas utilizam uma habilidade exclusiva do clã das feras, a fusão feral, e tornando uma só, as duas arrebentam aqueles tentáculos e surpreende Kuroino, que entende de imediato o quão forte é essa transformação. As duas logo de cara mostram quão veloz é essa transformação. Kuroino fica muito irritada e cede ainda mais energia vital para aumentar o seu poder. Ela invoca mais braços nas suas costas e as ataca. As duas não só desviam do golpe, como o repelem, girando seu corpo em alta velocidade, fazendo uma espécie de turbilhão. E por fim, elas dão uma investida muito forte contra Kuroino, que cai praticamente derrotada. Mas gritando, ela diz que se perder ali, como poderá encará-las novamente. E em um flashback, vemos que ela se refere às suas irmãs. No entanto, essa última investida foi em vão, pois ela é derrotada de vez com um forte golpe das duas irmãs. Já em um outro local, o exército dos demônios encontra um dos capangas de Tomá e resolvem atacá-lo, dizendo que ele é apenas um, mas quando os soldados o atacam, percebem que suas espadas não conseguem o atravessar. Aquele corpo parecia ser sólido como aço, e facilmente ele joga todos aqueles soldados para longe e mostra sua verdadeira face, um sujeito bem interessante, uma mistura de uma drag queen com uma miss simpatia. E após derrotar alguns soldados, ele se apresenta como Virtus e convida todos os soldados restantes para o atacar de uma vez só com toda a força que eles possuem. E surgindo lá do fundo daqueles soldados aparece Roa, que dá um soco no rosto de Virtus e o empurra para longe, e no mesmo instante ela sente seu punho doendo e se pergunta por que ele é tão duro assim. Os soldados demônio reconhecem de cara quem ela é, e ela diz para que eles recuem, pois o exército Zoldorado vai assumir agora. Virtus se levanta e diz que não esperava por esse ataque, e ouve que a garota mal educada é a filha do Rei das Feras, e entende porque esse golpe
foi tão bom, mas ele espera que esse soquinho de gato não seja o seu golpe mais forte. Houa diz que o corpo dele é duro que nem o aço, não parece ser apenas uma montanha de músculos, e Virtus confirma a teoria de Houa, seu corpo é realmente feito de aço, o que a deixa muito assustado, e ela diz que ele realmente é um monstro, e ele pode até ser um monstro, mas quem o criou foram os próprios humanos. Ele suportou vários experimentos e torturas desde jovem durante muitos anos, e por isso se tornou muito forte, e vendo esse potencial nele, Tomá o resgatou. Houa fica muito irritado quando ouve o nome de Tomá, e diz que ele quer acabar com esse mundo por causa da própria loucura. Virtus ouve aquilo e pergunta qual é o problema, pois os fortes conseguem tudo o que querem e pronto, e ele ainda cita o nome de Holga, dizendo que ele foi um dos experimentos de Tomá. Houa parte em fúria e ataca o rosto de Virtus com um chute, mas nada acontece com eles, apenas a perna de Houa que começa a sangrar, e ela grita dizendo para ele ficar calado e não falar de Holga como se o conhecesse. Ela afirma que vai o matar por ter zombado do orgulho das feras, e concentrando uma aura poderosa em seus punhos, diz que ele pode ser feito de ferro ou aço, mas ela só precisa bater até que ele se quebre. E zombando dela, ele diz que idiotas assim são uma fofura, e de repente o corpo de Virtus começa a se dividir em pequenas partículas, e ele diz a Houa que o seu verdadeiro poder não é apenas ter um corpo de aço, mas sim manipular o corpo da maneira que ele quiser, e ele transforma o seu corpo em várias esferas de aço e ataca com todas elas de uma vez o corpo de Houa, que cai praticamente morta. Virtus restaura o seu corpo na forma humana e diz que exagerou, acreditando ter matado Houa, e complementa que nesse mundo de nada adianta o orgulho se você for fraco. Enquanto Virtus ia se retirando, ele se assusta pois vê Houa se levantando. Ela diz que não há nada mais importante do que o orgulho em poder proteger os seus entes queridos. Ela conjura uma aura dourada que recobre todo o seu corpo e dá um ataque muito forte no rosto de Virtus, que pela primeira vez sangra. Ele ainda está um pouco assustado com tudo aquilo, então ele se recorda de um detalhe sobre as feras. As feras com sangue real conseguem utilizar uma habilidade que em momentos antes da morte elas queimam o restante de suas vidas para levar os inimigos junto. Virtus utiliza todo o seu poder para tornar o seu corpo ainda mais resistente. Houa o derruba no chão e começa a desferir vários socos em seu peito. Virtus apenas fica sorrindo, esnobando aqueles socos que nada faziam com o seu corpo, quando de repente o seu peito começa a rachar. Nesse instante ele modifica o seu corpo criando várias lanças de aço que atravessam o peito de Houa. Dessa vez ele acredita ter vencido, mas mesmo com aquelas lanças atravessadas em seu corpo, Houa continua batendo sem piedade, e por fim ela atravessa aquele corpo de metal com o seu punho, e caindo praticamente morta diz que o orgulho das feras supera tudo. Virtus, ainda de pé, se aproxima de Houa e sem mais nem menos utiliza uma magia que transfere o restante da sua energia vital para ela, e ela se cura imediatamente. Ela se levanta e pergunta por que ele fez isso. Ele apenas diz que achou a tolice dela uma fofura. Virtus cai no chão e Houa pergunta o que uma pessoa como ele está fazendo com Tomá, e sorrindo ele diz que quem mais daria atenção para um monstro como ele, mas ele diz que é brincadeira, ele apenas gosta de rapazes bonitos. Nossa, esse não desceu do salto nem nos últimos momentos, hein? E ele complementa dizendo para que ela continue vivendo com esse orgulho todo, e Houa diz que irá carregar o orgulho dele junto também. E de volta à luta principal, Setsu está trocando golpes de espada com seu adversário. Setsu diz para que ele pare de atacar aleatoriamente, pois isso não surtirá efeito algum, mas o demônio diz que tudo isso foi um plano, e aproveitando que Setsu havia baixado a guarda, ele invoca uma magia de sombras a fim de paralisar os movimentos de Setsu. É igual a habilidade do Shikamaru, e quando o demônio foi dar um golpe em Setsu, ele havia se libertado facilmente, dizendo que uma habilidade fraca como essa de nada iria adiantar. O monstro entende que o poder de Setsu é um absurdo. Setsu diz que ele já deve ter entendido que não conseguirá vencer, e pede para que ele desista e chame logo Tomá. O demônio dá uma risada muito tenebrosa e diz que ele vai apostar a sua vida nessa luta. Então ele utiliza a habilidade de quebra de limite, e no instante seguinte ele afirma que esse é o seu verdadeiro poder, e uma armadura de sombras reveste todo o seu corpo. E os dois reiniciam o combate, e após algumas trocas de golpe, Setsu acerta o ombro do demônio, mas ele diz que é inútil, pois essa armadura de sombras absorve todo o impacto, e Setsu pela primeira vez em toda a série leva um golpe. Mas não foi muita coisa, apenas um soco no rosto que joga ele um pouco longe. O demônio olha para Setsu, que está caído, e diz que agora ele não tem mais chance. No entanto, Setsu afirma que irá cortar essa armadura que ele tanto se orgulha. O corpo do nosso herói começa a emanar uma aura, e ele invoca uma magia muito poderosa, a espada voadora Zetsu. É o Getsuga Tenshou do Ichigo. O demônio tenta bloquear, mas foi inútil. Sua armadura e sua espada se despedaçaram. Setsu percebe que no último momento o demônio conseguiu defletir o dano fatal, mas é bom que ele não se mova, senão dessa vez irá
matar de verdade. O demônio começa a gritar, dizendo que morrer não é o problema, pois, como um perdedor, sua vida não tem mais sentido. Ele foi criado apenas para lutar. Sua única salvação é resistir nesse mundo até o seu último momento. E com o último ataque desesperado, ele vai com aquele pedaço de espada com tudo pra cima de Setsu, mas nosso protagonista o chama de idiota e por fim o derrota. E como últimas palavras, o demônio diz que deu tudo de si até o fim e agradece a Setsu pela batalha. E em seu castelo, Toma percebe que todos os seus capangas perderam a batalha e ele entende que Setsu irá o atrapalhar novamente, mas dessa vez ele está preparado e irá fechar as cortinas desse mundo. E de longe, Setsu avista uma grande quantidade de energia amaldiçoada sendo emanada de um castelo e ele diz que finalmente o último chefão apareceu. E aqui chegamos ao final do penúltimo episódio desse anime, espero que estejam gostando, se inscrevam em nosso canal para que vocês possam receber em primeira mão os vídeos novos e relembrando que logo logo teremos a nova temporada dos animes e virão obras fantásticas e iremos trazer várias delas aqui, então ativem essas notificações aí, viu? E é sempre um prazer ter vocês aqui comigo, valeu!